Santo Tomás nunca teve erro. Né? Esse é uma coisa que atrapalhou muito o tomismo, porque acirrou os inimigos do tomismo em seu antitomismo. Porque como que ele não teria erro? Claro que ele tem erro. É óbvio que ele tem. Ele não é inerrante nem infalível. Né? Apenas no meio do mar de acertos havia alguns probleminhas. Por exemplo, a questão da Imaculada. Até hoje eu vejo tomistas querendo tapar o sol com a peneira. Não, ele não foi contra a Imaculada, não foi, mas eu traduzi o livro dele, Compêndio de Teologia, onde ele diz claramente: Maria nasceu com a mancha do pecado original. É um erro e que tinha consequências teológicas sérias, religiosas sérias. Por exemplo, ainda na Suma Teológica, ele dizia que os fetos abortados antes da 8ª semana ou 12ª semana, se fosse mulher, não participariam da ressurreição. Quer dizer, é um outro erro. É um outro erro né? Decorrente da doutrina da animação diferida, que implica também o erro da negação da Imaculada. Ele tirou essa visão diferida dessa... de Aristóteles. Aristóteles. Mas Aristóteles o diz meio en passant, sem muita precisão. Ele elaborou. E era claramente um erro, né? Eu sempre digo que... A editora Caravelas está lançando o livro 1494, Dom João II e o Segredo do Brasil. Esse livro aqui é excelente e imperdível, então não perca a oportunidade de adquirir esse livro com um excelente desconto. Para conhecer bem esse erro de Santo Tomás e suas razões, o melhor livro é do Padre Lodge, Luiz Carlos Lodge, A Alma do Embrião Humano, que saiu pelo CDB, sendo Dom Bosco. Tem 1000 divergências com o Padre Lodge. Ele não gosta de tradicionalista, mas realmente esse livrinho dele é precioso para entender as razões e para mostrar que já havia havido teólogos que tinham defendido a animação imediata. Por exemplo, São Máximo Confessor. Já havia defendido, havia muito tempo. Antes de São Tomás? Muito antes. No tempo da patrística? Era. Santo Agostinho chegou a comentar na época coisa, de Honório I, hein? Santo Agostinho chegou a comentar? Santo Agostinho, o erro foi mais grave, porque ele chegou a namorar o traducionismo, que é o pai que reduz a alma. Tá? Foi um erro mais grave, mas ele não afirmou muito claramente. Uma coisa que, aliás, enquanto os tomistas, boa parte dos tomistas, teimam nessa postura horrorosa de negar o evidente, os outros exageram pelo outro lado, os antitomistas, e dizem: Santo Tomás negou a Imaculada. Sim, mas ele, São Bernardo de Claraval, chegou a escrever ao Papa pedindo que proibisse a festa da Imaculada. Santo Alberto Magno, São Boaventura, então você vê que todo o espectro estava aí. O século XII e o XIII foi o século da negação da Imaculada na alta teologia. Dom Escoto defendeu, né? Não. Dom Escoto, não. Mas ele passou para a história como... Pois esse é um blefe. Inclusive com esse blefe de uma disputa em Paris entre ele e dominicanos, em que ele teria derrotado os dominicanos. Não é isso. Ele admitiu as duas possibilidades como plausíveis, como possíveis. Tá? Ele não cravou Imaculada nem não Imaculada. Aceitou as duas. É um mérito, sem dúvida alguma, porque ele vem... O próprio mestre dele, que era São Boaventura, negava peremptoriamente. Então ele tem um mérito grande, mas também não se exagere e chamar o doutor da Imaculada. Não é verdade. Ele tem esse grande mérito, mas ele admitiu como probabilidade. Tá? Um grande passo, sem dúvida alguma. Um grande passo, mas não se exagere, né? Não se exagere. Entendo. Então, então, duas coisas que já se podem, de tudo que eu disse aqui, deduzir. A primeira é que os tomistas se caracterizavam ao longo da história do tomismo, porque, veja, primeiro, repita-se, o tomismo está marginalizado nas universidades.
tá certo? Só na época do Concílio de Trento é que as faculdades começam a admitir cadeiras dominicanas e tomistas, certo? Tá ali. E os tomistas, curiosamente, acabam por ter um tom triunfal. Mesmo em minoria, para eles é o triunfo, sabe? Porque os papas sempre elogiando. Então, o que é que eles dizem? Santo Tomás já é o doutor da igreja. Não era. Isso se via nas universidades, né? Não se pode comparar o prestígio de um João de Santo Tomás com o de Francisco Soares, tá? Que era jesuíta e um eclético. Ele mesclava Santo Tomás com Duns Scotus. Então, nunca, ao longo de toda a história, mesmo depois da Aeterni Patris de Leão XIII, que convocava a igreja a ser tomista, mesmo depois, nunca o tomismo teve paz nas universidades. Nunca. Absolutamente nunca. Com a afirmação peremptória, a partir de Leão XIII, do tomismo, os antitomistas se calaram e ficaram ali, né, na moita, né? Ficaram ali pronto para o ataque. Eu já vou falar do ataque. A outra característica dos tomistas é o que o padre Cornélio Fábio chamava as inflexões do tomismo. Tá? Santo Tomás tem uma doutrina que é uma espécie de gonzo, de eixo, em torno do qual gira toda a sua doutrina. É a teoria, né, da relação entre o ente como potência e o ser como ato. Né? O que quero dizer com isso? Os entes são dois. Uns somos os entes por participação, porque recebemos o ser de Deus. Outro é o ente por essência único, que ele não recebe de ninguém e ele é o próprio ser. Tá certo? Essa doutrina nunca foi compreendida bem, mesmo pelos maiores tomistas. Né? O padre Cornélio Fábio o explica maravilhosamente. O padre Cornélio Fábio, com o Concílio Vaticano II, ele desandou completamente, se tornou kierkegaardiano, sabe? Uma coisa louca. Mas ele foi o maior metafísico do século XX e ele anota essas inflexões perfeitamente, tanto no Cardeal Caetano, né, como em João de Santo Tomás, em todos. O que só vai começar a reverter-se com o padre Cornélio Fábio, por um lado, e por outro, mas em outra direção, pelo padre Santiago Ramírez, OP, espanhol, né? Sobretudo no âmbito da lógica e no âmbito da teologia moral. Tá certo? Durante todos esses séculos, são 6 séculos, né? Durante 6 séculos, os tomistas, mesmo esses gigantes, Cardeal Caetano, etc., eles se desviam do tomismo original quanto ao que ele tem de central. Porque você sabe que em toda doutrina, se perde o que lhe é central, perde-se o restante, né? O restante fica meio... Tem alguma razão para isso deles não... A dificuldade. Muito complexo. Muito complexo. Hoje é fácil dizer, eles erraram. Mas eu aprendi com os erros dele, tá certo? O padre Cornélio Fábio aprendeu com os erros dele. O fato é que Santo Tomás está muito acima de todos os seus discípulos, inclusive este que vos fala. Muito acima. Né? É uma capacidade de... Seu texto, isso é famoso, ele é sintético, lacônico, e cada palavra tem de ser tomada em seu sentido mais essencial e forte. Mas quem é que faz isso perfeitamente, né? O Cardeal Caetano, por exemplo, errou muitíssimo no âmbito da analogia, do ente, mas muito. E isso foi sendo transmitido até para o neotomismo. O neotomismo surgido só na década de 40, 50, que começa
a acender-se a luz e a entender-se mais perfeitamente essa doutrina. Mas logo isso será bloqueado, esse progresso será bloqueado pelo Vaticano II, né? Que deixou o tomismo marginalizado. Tá? Agora é curioso que tantos séculos, no século XX, que é um século de desgraça, né, chega-se a essa conclusão, né? Pois é, mas olha só, não acabamos de ver que a Constituição, a Carta Magna da cristandade, se dá quando já não há cristandade, é a mesma coisa. Eu entendo isso da seguinte maneira: quando você está numa universidade, como estavam os tomistas, que eram valentes, etc., brigando contra Deus e o mundo. Deus e o mundo opostos. Eram agustinianos, eram averroístas latinos, eram nominalistas, eram escotistas, todo mundo contra ele. Era uma frente única, né, contra o tomismo. E para você ser aceito ali, você começa a ceder posições. Né? É como um país cercado, atacado, vai começar a ceder posições. O Irã vai acabar uma hora cedendo alguma posição. Né? Você vai cedendo. E eles foram cedendo, não que isso fosse consciente, entendeu? Não que isso fosse consciente, mas inconscientemente você vai cedendo, porque... Pressão muito grande. Muito né? grande. E o que ocorre hoje, quando nós podemos voltar a um tomismo mais prístino, mais puro? Estamos na marginalidade, não devemos nada a ninguém, entendeu? Nós não estamos disputando cargo na universidade, não temos. Como diz o padre Caldeirão, eu escrevo para ninguém. E é verdade, escreve para ninguém. Ora, quando você escreve para ninguém, você não tem a única responsabilidade nenhuma, né? A sua preocupação é com a verdade, né? Então, houve isto, né? Também no aspecto político. Não, um Jacques Maritain, com seu humanismo integral, não surgiu como um cogumelo depois da chuva. Ele é efeito de séculos de degradação doutrinal no âmbito do próprio tomismo. Para que se tenha uma ideia, o cardeal Ottaviani, que era o conservador, sim, era o último bastião do... Ele e o Bate, né? Ele e o Bate. Ele apresentou todos os esquemas preparatórios para o Vaticano II. E todos são maravilhosos. No de política, não. É horrível. É horrível. E o mesmo tinha ocorrido, veja que curioso, no Vaticano I. O Vaticano I foi interrompido pela... Foi interrompido. Se lembra disso? Pela guerra. Graças a Deus, porque eles não puderam aprovar um mau esquema político. Tá certo? Olha, curioso. Muito curioso, muito curioso. E isso deu aso, deu ensejo a que o cardeal Pio de Poitiers estendesse suas garras, suas belas garras, e influenciasse Leão XIII, influenciasse Pio X, restaurar tudo em Cristo, é cardeal Pio de Poitiers. Né? Depois vai surgir Jean Husset, um leigo, você já deve ter ouvido falar, que criou um movimento La Cité Catholique. Eu não lembro o nome dele. Jean Husset. Ele era apoiado por Pio XII e por Dom Marcelo Lefebvre, antes do Vaticano II. Então, havia um renascimento no âmbito da metafísica, com o padre Cornélio Fabro, no âmbito da moral e da lógica, com Santiago Ramírez, e havia um renascimento político, desde a Paz Prima, sobretudo, até Jean Husset, né? Apoiado por Pio XII, veja. Mas tudo foi bloqueado, né? Foi sustado com o Vaticano II e tudo se acabou. E o tomismo naufragou com isso. No momento em que estava se regenerando, naufraga. Né? Mas nunca, mesmo há um grande autor, Manser, era um alemão, um dominicano, Manser, que tem um livro magnífico, A Essência do Tomismo, e em que ele, no prefácio, é uma tese de doutorado, no prefácio ele quase pede perdão por ser tomista. E isso na década de 1930. Né? 1930. Aquelas forças subterrâneas, como diria Fedélio Rios Castro, né? Estavam ali e estavam saindo, né? Estavam saindo,
contra o tomismo. Então o tomismo nunca teve uma vida fácil e sempre houve um descompasso efetivo entre o magistério da igreja e o verdadeiro peso do tomismo dentro da igreja. Mais uma vez, o Vaticano II é um pouco resultado disso. Tampouco o Vaticano II nasceu como um cogumelo depois da chuva. Isso é uma coisa que se vem acumulando aos séculos, claro. Séculos e séculos. Pois bem, mas que, inegavelmente, o magistério da igreja foi tomista desde João 22, sem dúvida alguma. E o que alegam os que dizem que não foi? É muito interessante. Eles alegam que eles falavam assim, por exemplo, vamos fundar um centro dominicano. Aí ele elogiava, entendeu? Seriam elogios de circunstância, tá? E não elogios doutrinais. Pois é, só que há um problema. Isso que eu estou dizendo, que todos os papas sempre elogiaram, quem o diz é Leão XIII. Então não venha discutir comigo, vai discutir com Leão XIII. Leão XIII o diz, São Pio X o diz, o Bento XV, que dizem que era liberal, mas não era. Não, é um exagero, acho. Também repete. E Pio XII. Uma das últimas palavras de Pio XII, antes da morte, foi assim, dizendo, assumamos o tomismo, né? Eu costumo usar uma fórmula que eu inventei bobinha, mas que expressa mais ou menos o que esse magistério da igreja já cercado, né? Desde Leão XIII, desde Pio IX, né? É que o tomismo não vai salvar o mundo, mas sem o tomismo o mundo não se salva. Tá? O tomismo não salva o mundo, mas ele é o corretivo para os erros que foram germinando, desenvolvendo-se na igreja, até culminar no Vaticano II. Né? Então, de fato, e é isto que o meu livro aí diz, mostra, de fato, o magistério da igreja, desde o século XIV, foi tomista. Nunca deixou de ser. E quem o diz? Leão XIII, São Pio X, não sou eu quem o diz. Tá? Agora, há um problema que é o mais aventado contra mim, etc. Bom, então, espero já ter mostrado que eu não estou na linha do triunfalismo tomista. Tá? Não sou nada triunfalista. Santo Tomás não é inerrante, tem erros na física, tem erro na biologia, tem erro na química. Claro que não tem erro na metafísica, tá? Que é o central. Mas até na teologia tem erros, a negação da Imaculada. Então, quando você, como que o torna inerrante, você não ajuda Santo Tomás, você o prejudica. E isso fortalece o lado oposto. Então, eu não sou triunfalista, eu até escrevo no livro, diz, eu gostaria de terminar esse livro com uma nota triunfal, mas não é possível, né? Então, não sou triunfalista, Santo Tomás não é inerrante, isso é um blefe. Santo Tomás negou, sim, a Imaculada Conceição. Ele e gigantes, como São Bernardo de Claraval, que é o doutor Mariano, por excelência. São Boaventura também, doutor Mariano de alto coturno, né? Também o negou. Bom, então não estou nesse lado. Não me achaquem críticas que são infundadas. Mas o que eu quero dizer é que sim, o magistério da igreja tentou até canonizar, digamos assim, a doutrina de Santo Tomás. Com quê? Com duas coisas. As 24 teses tomistas, encomendadas por Pio X e firmadas por Bento XV, e, sobretudo, mais que isso ainda, é o direito canônico de 17, que obriga a que as faculdades ensinem o tomismo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.